mudança agora em 2019, hoje, né, para os entrantes e para os que estão em regras de transição, 62 anos mulher, 67 anos homem, mas tem muitas regras de transição, artigo 4º, artigo 10, 11, 20. Então, a maioria ainda continua no 65-60, que era da regra anterior, 65 homem, 60 mulher, com redutor para os professores, por exemplo, de 5 anos, quando comprovar somente sala de aula. Mas a proporção do que se aplica à regra anterior, cada vez mais é ínfima, né? Não, ainda muita gente... É predominante ainda? É predominante, porque como a regra anterior previa 30 anos de contribuição, se a gente retroage aqui 2025, 30 anos, é 2095, né? 95, ou seja, 1995, ou seja, antes da mudança da regra de 2003 que trazia a paridade. A maioria dos servidores que estão se aposentando hoje entraram na década de 90, ou seja, todos ainda são da regra anterior, o chamado direito adquirido, né? Então é só a partir de... botando aí, só a partir de 2003 para frente é que vai se aplicar esse cálculo. Quem entrou em 2003 para frente é que vai ter regra de média ou alguma regra de transição, que ainda assim, quem entrou em 2002, por exemplo, quase no limiar da mudança, ainda tem as regras de transição, paga um pedágio, alguma coisa e consegue pegar uma regra antiga benéfica, né? Então, a reforma em si só vai surtir efeitos muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Ela surte efeitos imediatos para quem está se aposentando por incapacidade, para quem é o pensionista, né? Porque já a regra nova é o fato gerador, o falecimento é que vai determinar. Então, se o falecimento é agora, na regra nova, então já aplica a regra nova. Mas para quem está se aposentando, praticamente não temos regra nova, só regra de transição. Continua sendo. Tem outra pergunta? Tenho sim, Ari, rapidinho aqui. Aproveitando que o senhor falou aí de professores, o professor Carlos Soares do José Pinheiro, ele pergunta se tem perspectiva de o professor se aposentar com o seu último salário, sem todos os descontos que acabam tendo aí. Ele disse que já tem 35 anos de... Tem sim. Claro que cada caso é um caso, é muito difícil a gente dizer especificamente a situação de cada um só pela oitiva rápida, mas 35 anos de contribuição me faz crer que ele ainda tem direito adquirido à regra antiga, que é chamada paridade, integralidade, última remuneração e correção anual igual ao que o servidor ativo tem. É bom ele ir lá no IPSEM fazer uma simulação, enfim. O que perde-se, que não tem como levar para a inatividade, são eventuais gratificações que não são incorporadas, né? Então essas não podem ser levadas para inatividade, e se ele recebe abono de permanência, o abono deixa de existir no momento que se aposenta. Olhando no horizonte, o cenário de fim das previdências municipais, estaduais e concentração tudo novamente numa grande previdência, nesse grande guarda-chuva chamado INSS, ou o sentido contrário? Não, o sentido é de conjunção. As regras já são praticamente iguais. A reforma de 2019 trouxe regras muito parecidas para o regime geral e para o regime próprio, ou seja, INSS e os institutos de previdência de estados e municípios. E agora a gente falou há pouco a PEC, que o deputado Romero é relator, para que os municípios e os estados, por exemplo, tenham condições de fazer parcelamento, eles têm que se adequar à regra da União, né? Não tem mais a possibilidade, não tem mais a abertura de ter regras previdenciárias próprias. Quer fazer juiz ao parcelamento, se adequa às regras da União. Ou seja, um sentido de convergência para regras únicas, e regras únicas acaba deixando tudo muito parecido, tudo muito igual, né? A gente estaríamos sim caminhando para um regime geral, um regime previdenciário geral único.